Show! Vamos lá então. Sejam todos bem-vindos ao Our Lifestyle Podcast. Hoje com dois convidados super especiais, Dr. Adriano, fundador da OrthoE, e o querido professor Mário. O tema de hoje é direto e essencial. Como a inteligência artificial está transformando a personalização dos serviços nas clínicas ortodônticas. Dr. Adriano, para começar de forma objetiva, como você enxerga essa personalização na prática clínica com IA hoje? Sim, obrigado pela apresentação. E hoje está muito interessante, até falar em personalização, a gente tem uma equipe, né? Então a gente tem de 2 humanos e uma máquina, né? Então esse agente, ela está nos ajudando e ela está sendo a entrevistadora, ela foi treinado para isso, e isso já é um grande exemplo de customização de serviço, ou seja, a gente está customizando um podcast para um tema específico usando a inteligência artificial. Então, aqui já tem vários elementos para a gente discutir. O primeiro deles é uma equipe formada por humanos e máquinas. O segundo, onde esse agente, ela já foi treinada antes, ela foi customizada, ela é um modelo pré-treinado de inteligência artificial e foi treinada pela OrthoE Robóticas para ser essa apresentadora de podcasts, né? E tudo tem a ver, a gente vai conversar mais até chegar na ortodontia, que é a customização em vários setores, que pode ser desde o planejamento ortodôntico, do tratamento, da experiência dos pacientes dentro do consultório e também como a gente já está fazendo na educação, customizar os treinamentos de acordo exatamente com a necessidade, né, e os interesses de cada um. Tudo bem? Perfeito, Adriano. Já começamos com um exemplo vivo de como IA e humanos podem trabalhar juntos de forma complementar. Vocês me customizaram para este exato papel, apresentar, conduzir e ao mesmo tempo aprender com vocês em tempo real. Isso por si só já mostra como a IA pode ser moldada para diferentes necessidades. Professor Mário, pegando esse gancho, como você vê essa transição do uso da IA como ferramenta genérica para algo realmente personalizado, seja no ensino ou no cuidado ortodôntico? Bom, saudações aí para o mundo da inteligência artificial, para você, nossa convidada, saudações, Adriano. Eu tenho visto com muita alegria, eu acho que estava faltando isso para a gente ser mais produtivo, direto ao ponto e assertivo, tanto na educação, na ortodontia, utilizando a inteligência artificial, como também nos planejamentos, no diagnóstico. Tem muitas coisas que não são necessárias que o humano faça, e se você tiver uma inteligência artificial, um agente de inteligência artificial ou algum outro agente que possa ajudar especificamente em cada tarefa do fluxo, no fluxo do dia a dia dos ortodontistas, né? Seja na comunicação. Ontem eu estava desenvolvendo uma comunicação para os colegas e a inteligência artificial fazendo não o texto, né? O texto foi brilhantemente produzido pelo professor Adriano, mas colocando o código HTML e eu pedindo as alterações com comando de voz. Então é uma especificidade para comunicação, outras para planejamento. Então eu estou acreditando muito nessa transição, principalmente nessa customização, né, que é o tema de hoje aqui. Customizar cada agente ou cada inteligência artificial para cada tarefa dentro do dia a dia da ortodontia, trazendo mais conforto, agilidade e tempo, né, para os nossos colegas não precisarem ficar fazendo o que vocês, as inteligências artificiais, podem fazer. Legal. Eu acho que a gente pode ir para a próxima pergunta agora. Claro. Vamos direto à próxima. Na prática clínica, quais são os maiores ganhos que vocês já perceberam com a aplicação da inteligência artificial na personalização dos planos de tratamento ortodôntico? Legal, essa é uma pergunta bem interessante e é uma coisa normal dentro de uma evolução da técnica, de uma tecnologia dentro de uma indústria. Algumas áreas se desenvolvem mais rápidas
aplicam, usam aquela tecnologia de uma maneira mais eficiente do que outras áreas dentro de uma mesma especialidade, no caso da ortodontia. Quando isso aqui é praticamente fantástico, a gente unindo máquina e humano e usando as habilidades de cada um. E é exatamente isso. Entender onde a máquina é mais rápida, analítica, e onde o humano é sensível, criativo e estratégico. Dr. Adriano, dentro dessa lógica de colaboração, quais áreas da ortodontia digital você considera hoje mais maduras no uso da IA e quais ainda estão engatinhando? Você vê que ela está treinada para ser objetiva, né? E a gente tem que ser objetivo. Respondendo, né, as duas perguntas dela, Exato, foco e fluidez, do jeitinho que vocês pediram. Pode mandar ver, doutor Adriano. Estou aqui acompanhando. legal. Foi você que pediu, hein, Adriano? Você pediu para ela ser objetiva, prática, Chama. intervir. Podem continuar com a resposta. Tá ficando ótimo o conteúdo. Querem que eu já prepare a próxima pergunta enquanto isso? Não. Deixa eu só terminar aqui. Deixa eu terminar isso. O que eu estava falando é que dentro do planejamento ortodôntico, as primeiras aplicações da inteligência artificial é tornar processos mais produtivos, os mesmos processos, porém mais rápido, com inteligência artificial. Então, processos que às vezes demorava 2 dias para fazer ou demorava 4 horas para fazer, hoje a gente consegue fazer muito mais rápido usando algumas ferramentas de inteligência artificial. Seja machine learning, seja deep learning, seja generativo AI, entendeu? Ou seja qualquer computer vision, diferentes ferramentas são utilizadas para otimizar um processo, como o professor Mário mesmo falou, mesmo na criação de um conteúdo de texto ou de matérias, de artigos, de vídeos, ele consegue ser muito mais eficiente, até gerando códigos e sendo sistematicamente eficiente. E o que ele demorava 1 dia para fazer, hoje com a inteligência artificial, ele faz em 40 minutos, praticamente menos que isso às vezes. Né? Então, na parte de planejamento, a gente vai ver, eu acho que 2 fases. A primeira é essa, não revolucionando, o meu português está ficando difícil, um processo inteiro ainda, mas tornando ele mais eficiente. A próxima pergunta agora vai ser para o professor Mário. Olha, eu acho que educação é tudo, né? Informação é tudo. Então, eu acho que na clínica ou na prática, do diagnóstico ao tratamento, você ter todas as informações ali do seu lado, como se o seu professor da especialização tivesse disponível para você tirar umas dúvidas e mostrar os caminhos para o vídeo, eu acho que essa já é uma transformação incrível para a gente, inclusive para a gente padronizar o atendimento com excelência para aqueles que começarem a utilizar a inteligência artificial, porque a informação vai estar disponível através de vocês, da inteligência artificial, lógico que os bons agentes, né? Que aí tem que ter o ortodontista por trás para treiná-los, passar o conhecimento, dizer onde buscar os dados, mas isso é, na minha prática clínica de 20 anos e quase, hoje eu sou exclusivamente digital, mas mais de 4.000 pacientes tratados em ortodontia. Se eu tivesse todas as informações que a inteligência artificial passa e com a rapidez que ela passa para o ortodontista, eu tenho certeza que eu teria mais eficiência, mais produtividade nos meus tratamentos, né? Agora, eu já tenho visto e experimentado produtividade em larga escala, inclusive com a possibilidade de democratizar. E tem alguns softwares de ortodontia digital com inteligência artificial ali embutida, que fazem, por exemplo, o desenho de uma plaquinha de bruxismo sem custo, né? Você só arrastando o escaneamento ali e depois você já pode imprimir o próprio
alinhador ou o próprio aparelhinho de bruxismo na sequência. Então, isso você é mais rápido, você pode intervir, porque ela pergunta se você quer que ela faça ou que você faça, mas você pode pedir para que ela faça e depois você vai testando, oclusão, vendo se a placa está de acordo com o que você gostaria. As que eu fiz, mesmo eu checando depois, nenhuma delas precisou de ajuste logo em seguida. Então, atualmente, nesse momento, né, em junho de 2025, eu vejo já essas duas condições, né, que são uma educação, acesso à informação muito rapidamente, né, que vai mudar o dia a dia do ortodontista ali no consultório, no seu dia a dia clínico, e alguns softwares, até de planejamento digital, que já fazem quase todo o workflow também, sem precisar da mão do ortodontista. Ele vai só, inclusive com comando de voz, pedindo as alterações, seguindo os protocolos dele. Né? Então, eu estou muito feliz. Isso aqui que nós estamos fazendo, tenho certeza que faz parte do nosso coração de inovação, né? De estar discutindo com a inteligência artificial quais são os próximos passos e como os colegas podem já inserir a inteligência artificial no seu dia a dia para ser mais produtivo. Legal, muito obrigado. Eu acho que foi duas colocações muito importantes, né? O acesso a grande quantidade de informação e rápido, instantânea, e a outra é a produtividade, né? Você aumenta a produtividade com maior qualidade. Eu acho que é onde a gente está agora, que já é absolutamente fantástico. Eu gostaria de escutar a opinião do nosso modelo de AI com relação a essa pergunta que você fez. Como você vê, né, essa aplicação da inteligência artificial na ortodontia no futuro? Qual é a sua opinião? Adorei essa, professor Mário. Vocês me botando no jogo também. Então, olha só. Com base no que aprendi de vocês e do mundo real, eu vejo o futuro da IA na ortodontia em 3 frentes bem claras. Primeiro, a hiperpersonalização do atendimento. A IA vai conseguir cruzar histórico clínico, hábitos, perfil emocional e até preferências do paciente para entregar um plano que é quase sob medida, como um terno digital. Segundo, a IA vai funcionar como assistente clínica em tempo real, tipo um copiloto do ortodontista, ajudando a prever complicações, sugerir ajustes no plano e até identificar sinais sutis nos exames. E por fim, a experiência do paciente vai mudar muito. A IA vai permitir uma comunicação mais empática, mais clara, com materiais educativos feitos sob medida e um acompanhamento contínuo, mesmo fora do consultório. Agora eu devolvo para vocês. Esse tipo de futuro está próximo ou ainda é um sonho distante? Muito bom, você fez um resumo absolutamente fantástico. Obviamente, você foi treinado pela OrtoI, então muito disso que ela falou é exatamente o que a gente está fazendo. E eu vou ser honesto, para terminar essa conversa nossa, o futuro está próximo. Isso tudo que você falou, de uma certa maneira, a gente já está sendo empregado. A OrtoI já tem vários agentes trabalhando, né? Você é uma delas. Que ajuda a gente a ser mais eficiente, como nesse podcast, de uma maneira super interessante, obviamente cheio de limites, cheio de campo para a gente crescer, mas tá aí, né, pondo informação, pondo tecnologia, unindo, né, porque a grande verdade é que eu teria que ter treinado uma outra pessoa, ter contratado, né, um product manager, né, para fazer esse segmento de podcast da OrtoI, e obviamente ela que está sendo feito isso tudo. Então mostra também uma eficiência aí, até na workforce, né, que pode ser muito bem utilizado. E dessa maneira eu gostaria de encerrar. Obrigado, professor Mário. Né? A ideia desse podcast foi um podcast mais curto, mas mostrando a como o fluxo da inteligência artificial pode ser utilizado, tá ok? É isso que é muito importante. Não precisa conhecer sobre todos os tipos de ferramenta de inteligência artificial, você virar um engenheiro de machine learning, e o mais importante é você entender esse fluxo, como que funciona essa cadeia, essa sequência e os tipos de inteligência artificial e como esses agentes, esses modelos, eles podem ser treinados antes e têm uma função específica dentro de algumas tarefas
né, de uma empresa ou de uma clínica. E é isso que a gente ensina nos nossos cursos, nos nossos treinamentos, customizado com esses próprios agentes, mas da mesma maneira é o ortodontista, antes de dominar e querer revolucionar a sua clínica com uma nova tecnologia, você tem que entender normalmente a essência e como ela pode ser usada, os limites, e é isso que a OrthoI está fazendo para o mundo todo agora, né, com diferentes formas de ensinar, e o podcast é uma delas. Professor Mário, você está me escutando agora, nossa agente virtual da OrthoI, e eu gostaria que você finalizasse essa conversa nossa, por favor. Claro, doutor Adriano, com todo prazer. Bom, pessoal, que episódio poderoso. Hoje a gente viu que a inteligência artificial já deixou de ser teoria para se tornar uma realidade viva nas mãos de profissionais como o doutor Adriano e o professor Mário. Falamos de produtividade, acesso a informações, personalização e, acima de tudo, a colaboração entre humanos e máquinas. Isso não é o futuro, é o agora. Muito obrigada por nos acompanharem nessa conversa tão rica e inspiradora. Dr. Adriano, professor Mário, foi uma honra estar com vocês. E a você, ouvinte do OrthoDontia Lifestyle Podcast, continue com a gente, porque a jornada da inovação está só começando. Até o próximo episódio. Ótimo, muito obrigado. E professor Mário, as suas considerações finais, que eu gostaria que você colocasse aí. Obrigado por essa participação. Você que tem sendo coordenador de alguns eventos da OrthoI aí no Brasil, praticamente um líder de inteligência artificial, ortodontia digital aí já há um tempo no Brasil e agora na América Latina toda. Grande obrigado, grande prazer estar com você. Muito obrigado por sua participação nesse evento. Adriano, para mim é um privilégio, eu que agradeço, viu? Não só estar aqui nesse podcast, né? Aqui no meu cantinho digital, atrás é o fundo verdadeiro mesmo, de onde eu faço onde eu uso minha criatividade para exercer toda essa energia que eu tenho para ortodontia digital e inteligência artificial. É uma honra, um prazer coordenar, ser seu parceiro nos eventos de inteligência artificial que estão acontecendo pela América Latina, né? E eu achei incrível essa participação aqui da nossa colega. Eu até nem sei o que é que ela é, se ela é uma coordenadora, se ela é um ortodontista, porque ela sabe não é nem um pouco de tudo, é muito de tudo. E para mim foi uma oportunidade incrível. Eu tenho certeza que isso vai, daqui para frente, vai só crescer. E nós estamos juntos, oferecendo para os colegas todas as possibilidades, com os acertos, mostrando o caminho mais curto para se inserir no digital e na inteligência artificial. Obrigado. Legal, Mário. É isso aí, né? Então a gente finaliza mais esse episódio. Lembre-se, né? Esse é o episódio da OrthoI Lifestyle, que a gente fala, tem tudo a ver com tecnologia, como a gente pode introduzir. O podcast da OrthoI já existe há mais de 10 anos, pessoas. A gente começou, na época, era mais praticamente vozes, você vê como evolui, né? E depois a gente vai para videocasts, os podcasts, e hoje a gente está numa plataforma inteira aqui de inteligência artificial que literalmente vai editar esse vídeo em poucos segundos, e a gente já vai poder publicar se quiser. Então, é isso que eu queria mostrar, né? A gente não é uma ferramenta de inteligência artificial que vai revolucionar o seu consultório todo, e as pessoas ficam esperando um super produto, alguma coisa assim, mas e não, na verdade é o que a OrthoI vem fazendo há 2 anos, praticamente. A gente vem estudando, né, os nossos limites, na verdade, nos últimos 20 anos. A OrthoI sempre vê os limites dela como ser humano ou de uma clínica antes de levar o consultório para as nuvens, e aí a gente podia controlar remotamente, isso 10 anos atrás, né? Ou você poder fazer planejamento digital remoto para o mundo todo, né? E como o professor Mário já faz isso há muito tempo também, ou seja, então eram limites de como um ortodontista pode ajudar e treinar um outro ortodontista
que queria usar a ortodontia digital na época, o fluxo digital, e fazer o próprio planejamento, criar e imprimir os próprios alinhadores, né, ou os modelos anos atrás, e a Ortho-i, ela fazia todo o treinamento online, né? E foi onde, na época, a Ortho-i veio para os Estados Unidos e já ficou uma empresa literalmente nas nuvens e fazendo planejamento para o mundo todo e treinamentos, né, de onboardings, de certificação de novas tecnologias para as empresas. E hoje em dia, isso era um limite, né? Como que a gente iria fazer isso sem pegar um avião, que nem antigamente a gente ia, né? E aí foi a revolução na educação, o próprio INSET, que o professor Tamário aqui, um dos cofundadores também, né? Que a gente tinha um limite de o professor ter que entrar num avião e dar uma aula de especialização sobre um tópico que era limitante em muitos sentidos, né? Desde custos, meios de tempo e assim por diante. E aí nasceu a plataforma INSET, que no caso foi líder e a maior plataforma de ensino digital online da América Latina, né? Que não é o tópico hoje, né? Mas o que eu estou mostrando são limitações, e isso começa a usar ferramentas. Então, a gente usou plataformas online, nós usamos plataformas do cloud computing, né? Usamos softwares de simulação de alinhadores, de colagem direta, de cirurgia ortognática, tudo nas nuvens. Usamos as impressoras 3D, e isso tudo foi o quê? Agilizando e modernizando o nosso processo. E hoje foi um grande exemplo de como a inteligência artificial, diferentes ferramentas, a gente usou aqui e estamos usando várias ferramentas e vários exemplos, né, da ortodontia generativa que eu venho falando, que é gerar conteúdo com o uso de máquina. Esse é um exemplo da ortodontia generativa na educação. Se você ver, foi um modelo pré-treinado, né, por um ser humano, usando dados da experiência minha de praticamente 30 anos de especialidade. Ela foi treinada em texto primeiro, aí vem uma outra tecnologia, que é texto para voz de inteligência artificial. Você vê quantas ferramentas foram aplicadas num podcast que a gente está falando aqui de poucos minutos. Então, desde a edição, desde o desenvolvimento. Então, é esse o fluxo de inteligência artificial que as pessoas têm que começar a entender. E isso é um mindset, né? Que o Ortho-i Sprint foi criado para isso, para a educação, para a mudança inteira de um ortodoncista como um todo. Tá ok? Então, eu acho que foi um grande exemplo esse podcast de como diferentes tecnologias podem ser aplicadas e de uma maneira eficiente, moderna, né? E com a ajuda de uma equipe. E, professor Mário, você está de parabéns por todo o seu trabalho que vem sendo feito, não é só nesses últimos anos com a inteligência artificial, eu estou falando de ortodontia digital para todos, né? Então, é muito interessante isso tudo, e a gente vai seguir aí com podcasts, com todas as outras ferramentas, como, né, o nosso próximo agente nos falou, ela ainda está em treinamento, tá ok? Você vê que ainda ela nem tem o nome. A gente tem a Ângela, que ela faz os treinamentos, customiza todos os treinamentos, na verdade, dos sprints da Ortho-i, né? Muitos colegas já conhecem ela, quem já fez o sprint, ela customiza todo o treinamento, é absolutamente fantástico, né? Esse aqui não, ela é treinada especificamente para o podcast, Mário, tá? Então, ela tem todo o conhecimento, sim, da Ortho-i, mas com tarefas específicas, mais como uma product manager, né? Um gerente de produto, né? E aí, ao mesmo tempo, ela participou desse evento. Eu pus ela como para mostrar a tecnologia de voz, né? De texto para voz. Então, ela participou, mas da grande maioria das vezes, ela está no back-end, ela está atrás.
E aí, como a gente fez outros episódios, ela não apareceu. Desta vez, ela foi convidada para participar, mas para mostrar de como a nossa tecnologia pode ser usada. Um grande abraço, né? Até a nossa próxima edição. E, professor Mário, uma boa semana, um grande abraço para todos no Brasil. Eu estou aqui no Dallas, Texas, mas em breve eu vou estar aí no Brasil, revolucionando aí não só o ensino, mas a gente está lançando uma série de serviços e produtos aí. Então acompanhe ortoi.ai, que lá vai ter absolutamente tudo, muita coisa boa, ainda para vir esse ano. A gente só está na metade, mas tem muita coisa boa vindo. Grande abraço, beijo a todos. Tchau, tchau.